Bora lá, isso mesmo. Então, nós temos aqui então Apocalipse 11, a partir do versículo 15, uma parte de continuidade das trombetas, né? Das 7 trombetas. Então, nós temos aqui o finalzinho, que seria a última trombeta. As outras nós lemos a partir do capítulo 9 aí, né? E 8 e 9, onde a gente estava falando sobre as outras trombetas. E nós chegamos aqui, então, na sétima trombeta, a partir do versículo 15. E vamos perceber, então, o que João está descrevendo aqui para nós, o que está acontecendo nesse momento aqui, para a gente entender, então, o que está acontecendo na sétima trombeta. Diz assim, novamente no versículo 15, e a gente, então, vai entender agora. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam... Olha a declaração das vozes que vinham do céu. Então, agora surgem, né? Depois que o anjo toca, então, essa sétima trombeta, a partir desse momento, ouve-se vozes, grandes vozes, né? Fortes vozes, fala aqui na minha versão, que vinha do céu, dizendo: o reino do mundo. Então, nós temos aí a primeira frase, o reino do mundo. Então, existia um reino que estava estabelecido sobre a terra e ele se chama mundo. Então, o reino do mundo se tornou, passou a ser, a partir desse momento, ele torna-se a ser, né, passa a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, o reino desse mundo, ele se tornou do nosso Senhor, né, do nosso Deus e do seu Cristo, do seu ungido, né? Cristo significa ungido, aquele que é o ungido de Deus. E aí faz a declaração: e ele reinará para todo o sempre. Então, está se dizendo, as vozes celestiais estão declarando algo que passou a acontecer, passou a ser, né? Então, essas vozes, depois da sétima trombeta, dizem: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, esse Senhor, esse Cristo, ele passa a reinar agora sobre este reino, que é o reino do mundo, passa a ser seu, e ele declara que ele reinará para sempre. Para sempre sobre o quê? Sobre qual reino? Sobre a terra, sobre esse reino que era do mundo e agora passa a ser de Cristo, passa a ser do Senhor, passa a ser do nosso Deus, a partir desse momento. Então a sétima trombeta toca e essa declaração ecoa do céu, essa declaração aparece com essas fortes vozes. E aí, olha o versículo 16. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Então, os anciãos agora liberam uma outra palavra, um outro cântico, uma outra declaração. Eles dizem que eles dão graças a Deus, graças ao Senhor Todo-Poderoso. Por quê? Que ele, aquele que né, que é naquele momento e que era. Mas por que ele não fala, então, que há de vir, como nós falamos que em algumas traduções aparecem, né? Porque eles traduzem segundo os versículos que já existiam parecidos, né? Vamos dizer assim. Então, em algumas Bíblias aparece o que há de vir, mas a declaração aqui já mostra para nós o que está acontecendo, então não teria por que colocar o que há de vir, porque a sétima trombeta tocou e ele já veio, ele já apareceu nas nuvens, e ele já está, né, neste mundo e tomando posse daquilo que é seu, para reinar eternamente. Então, os anciãos é que dizem isso, que és e que eras, porque assumiste. Então, Jesus já tomou posse, ele já assumiu, ele se assentou no seu trono, no Monte Sião, nesse momento. Por quê? Porque assumiste o teu grande poder e começastes a reinar. Então, algumas pessoas, gente, afirmam que Jesus, ele já reina sobre a terra. E segundo esse versículo e mais alguns que existem na palavra de Deus, isso não é uma verdade.
Por quê? Porque o reino deste mundo pertence ao diabo por conta do pecado. Ele simplesmente usurpou, né? Isso através do pecado. Cristo venceu o pecado, mas ele ainda não é Senhor sobre toda a terra. Por quê? Porque ainda falta justamente terminar todo o propósito divino sobre a terra para que na volta de Cristo, aí sim, ele vem como leão da tribo de Judá e aí sim ele vem para reinar. O que acontece desde a morte de Jesus e a sua ressurreição é que o reino de Deus, ele já veio. O que é então, Elisângela? Você está falando que Jesus não reinou ainda, mas agora você está dizendo que o reino de Deus já veio? Sim, porque quando a gente lê lá nos evangelhos, Jesus falando sobre isso, Jesus diz assim: o reino de Deus não vem com com visível aparência, né? Então não é um reino que nesse momento a gente vai ver um rei sentado no trono aqui na terra, leis segundo o reino de Deus. Então, por enquanto, não existe ainda esse reino físico, esse reino que a gente pode ver com os nossos olhos, mas existe um reino de Deus que está dentro de nós, a palavra de Deus fala. E o que é isso? É porque a partir do momento que nós somos salvos, que nós cremos em Jesus, então, como Senhor e Salvador, ele passa a ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. E a partir desse momento, a palavra diz em Colossenses que nós somos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, o que é que acontece nesse momento? É que a nossa nova natureza nos leva a ser regidos por um novo reino, por um novo rei, mas que ainda não tomou posse do seu reino físico, ok? Deu para entender o que aconteceu? Espiritualmente, nós já estamos dentro do reino de Deus. Então, nós nascemos de novo e nós somos regidos por uma nova lei, por um novo reino. Porém, ele ainda, esse rei que vive eternamente, que está assentado à direita do Pai e que vai vir para reinar, ele ainda não veio para tomar posse daquilo que é dele, ok? Existe um tempo determinado para isso e a gente está estudando exatamente isso. Então, Cristo só vai reinar, passar a reinar sobre a terra no momento em que isso acontecer. A sétima trombeta toca, Jesus aparece nas nuvens e aí sim ele vem para reinar. O leão da tribo de Judá vem sobre as nuvens para tomar posse daquilo que é do Pai, daquilo que é dele, daquilo que é o seu reino. E aí sim ele vai se assentar sobre o trono em Sião. O Monte Sião vai ser o lugar onde Jesus vai sentar para reinar durante o milênio, né? Junto com os santos, junto com aqueles que já foram com seus corpos transformados e todo esse processo que a gente vai falar aí. Mas esse momento aqui da sétima trombeta, então, é o momento em que Jesus vem nas nuvens e essas duas declarações que a gente está vendo acontece, que João está descrevendo aqui para nós. Então vamos lá, versículo 18. As nações se iraram e chegou a tua ira. Então, no momento que Jesus aparece nas nuvens, há dois tipos de ira que a palavra está dizendo aqui, né? A primeira é que as nações se iraram. Quem são essas nações que se iraram? Justamente as nações e os povos que se uniram ao anticristo e à besta e ao falso profeta e a todo o sistema que está reinando sobre a terra. Então eles se iram, eles ficam irados, porque realmente a palavra de Deus está se cumprindo, a trombeta tocou, o céu se abriu e Jesus está vindo nas nuvens e agora todas essas nações, todos esses povos sabem que a ira de Deus vai então ser derramada sobre eles. Por isso que as nações se iraram e chegou a tua ira. Qual ira que chegou? A segunda aí, a ira de Deus, ok? Então agora sim, a ira de Deus verdadeiramente vai ser derramada sobre todas as nações, sobre a terra, sobre o anticristo e sobre a besta e sobre o falso profeta e tudo mais. Então, mas Elisângela, nós estudamos as últimas aulas aí falando que tantas catástrofes, né? Tantas tragédias, tantas mortes, tantos anjos, cavalos, cavaleiros sendo liberados e tantos juízos de Deus já acontecendo sobre a terra,
exatamente isso. Já passou-se boa parte dos 7 anos da grande tribulação. Nós já vimos os 7 selos serem desatados, mas o 7º selo está sendo concluído aqui na 7ª trombeta, também a gente vai ver isso. Nós já vimos as 7 trombetas, né, acontecendo, e aqui nós estamos então na 7ª trombeta, que é o desfecho de tudo, que é justamente Jesus vindo nas nuvens e o arrebatamento acontecendo, e a ira de Deus agora sendo derramada mesmo sobre a terra. E aí sim, agora os ímpios e o anticristo e a guerra do Armagedon, é nesse momento que todo esse desfecho do juízo final, da ira de Deus sobre a terra acontece. Então, por isso que ainda existe um desfecho aqui a acontecer nesse momento. Então, é depois da 7ª trombeta que Jesus vem e a ira de Deus, então, acontece sobre os ímpios, sobre o anticristo e sobre todos que estão aqui na terra ainda vivos e que se dobraram, né? E que se renderam ao anticristo e à sua marca e tudo mais. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que o que passou daqui para trás eram juízos de Deus. O que são juízos de Deus? Os juízos de Deus nada mais são do que uma maneira que Deus age sobre a terra para tentar fazer com que o homem se arrependa dos seus pecados, da sua maldade e se converta dos seus maus caminhos e ainda dá tempo de ser salvo. Agora, no momento em que Cristo voltar, que a 7ª trombeta tocar, Jesus aparecer nas nuvens e ele vir então para reinar, aí já não há mais esperança para esses que estiverem nesse momento sobre a terra, voltados para o anticristo, que seguiram o anticristo, o seu sistema, o pecado, que não se arrependeram. Nesse momento já não vai haver mais chance. Aí a ira de Deus é que vai ser derramada sobre a terra, por isso chama-se as taças da ira de Deus que vão ser derramadas, ok? Então por isso que a gente fala sobre esses dois momentos aí, o juízo e a ira de Deus. Versículo 18 mesmo, só para a gente continuar. As nações se iraram e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, esse aqui é o momento que Jesus começa, então, a varrer a terra, né? A limpar a terra justamente de toda a impiedade para começar o seu reino milenar. Então, a hora que Jesus vem, então ele derrama agora a sua ira, ele derrama o seu furor, literalmente sobre a terra e sobre o anticristo e tudo mais, nós vamos falar bastante sobre isso ainda, mas é esse momento então que Deus começa a destruir aqueles que estavam destruindo a terra, que estavam justamente usando, né, ou destruindo toda a criação e aquilo que Deus havia criado tão perfeito. Então, é nesse momento que essa destruição final começa a acontecer sobre a terra. E aí diz assim, no 19, então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Queridos, para mim esse versículo, ele é tão forte, e ele é tão, ao mesmo tempo, parece enigmático, mas ele é tão real que só quem não quer ler, que não quer entender. Essa que é a verdade, né? Então, João está descrevendo algo que está acontecendo e não tem figura de linguagem aqui. Ele está descrevendo o que está acontecendo. A 7ª trombeta tocou, Jesus apareceu nas nuvens, e aí João está dizendo o seguinte, então foi aberto o santuário de Deus nos céus. Aonde foi aberto esse santuário? Aonde que está sendo revelado um santuário? Nos céus, ok? Então, o que João está falando é que a mesma coisa que a gente já leu, a gente vai voltar a ler de novo, que o céu ele se enrola como um pergaminho e ele fica totalmente desnudo, né? É como se todas as nuvens, é como se todo o firmamento que faz a diferença entre a terra e o céu, ele se enrolasse como um pergaminho. Então, o céu, o trono de Deus, o santuário de Deus, a morada de Deus, ela é totalmente aberta para que toda a terra consiga, então, ver o que está nos céus. Então, pensa na cena
né? O negócio vai ser cinematográfico, vai ser extremamente maravilhoso ter essa visão para aqueles que forem salvos, mas para aqueles que não entenderam, não se arrependeram, esse é o pior momento, talvez, para um ser humano, para uma pessoa, visualizar o que está acontecendo. Por quê? Porque no momento que os céus são totalmente abertos, as pessoas vão ver exatamente o trono de Deus. E é como se eu dissesse assim para vocês: olhar para Deus em pecado é saber que nós vamos ser exterminados automaticamente. Então, é realmente ver que não vai ter para onde correr. Por isso que alguns versículos que nós já lemos fala que as pessoas começam a pedir para os montes, né, caírem sobre elas. É como se elas pedissem para se esconder, né? Elas tentam se esconder da glória de Deus. Elas tentam se esconder da visão dos olhos de Deus, porque sabem que nesse momento não vai ter para onde correr. Aonde eu posso me esconder do Senhor, né? Diz o salmista. Se eu subir para os mais altos céus, o Senhor está lá. Se eu for para o mais profundo da terra, o Senhor também vai estar lá. Por quê? Porque na hora que Deus é revelado para nós, a sua presença, a sua glória, é impossível o homem fugir da presença de Deus. E aí o juízo vai acontecer. Então ele diz aqui exatamente o que está acontecendo, ó. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista o quê? A arca da sua aliança. Pode ser fantasia da minha cabeça? Pode ser. Mas vocês concordam comigo que muitos arqueólogos, que muitas pessoas ao longo da história, desde o momento em que houve a destruição do templo lá em Jerusalém, e que a Arca da Aliança ela sumiu, literalmente sumiu. Ninguém sabe onde a arca está. E hoje os arqueólogos, os historiadores, eles falam supostos lugares onde a arca de Deus está. Está debaixo dos escombros do templo de Salomão. Está debaixo dos escombros da antiga cidade de Davi. Eles falam tantos lugares possíveis, né? Alguns falam que está na Síria, outros falam que está em sei lá onde. Então, quando você vê na internet, aí várias pessoas falam desse possível local onde a Arca da Aliança está, mas ela sumiu. É uma peça importantíssima na história, né, do povo de Deus e na história de Deus sobre a terra. A Arca da Aliança era uma peça do tabernáculo extremamente rica, importantíssima, mas que simplesmente desapareceu. Ninguém tem ideia de onde possa estar. E eu acredito que ela está no lugar certo, ela está junto ao próprio Deus, né? Então Deus a tomou da terra, assim como o Éden também é algo que não existe um lugar físico onde ele existiu. Por que, que o Éden não existe um lugar físico onde ele existiu? Não existe um local onde a gente pode dizer, ó, esse lugar era o lugar onde era o Jardim do Éden. Não existe. Nenhum historiador, nenhum arqueólogo tem coragem de falar o lugar possível do Éden, porque na verdade o Éden não está aqui. O Éden está com o nosso Deus. A Nova Jerusalém é o Éden que foi levado para o céu junto com o nosso Deus. Então, que momento isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que Deus fez? Não sei, gente. Isso a Bíblia não fala, que dirá eu vou falar. Mas a gente vai ver no final de Apocalipse dizendo que a Nova Jerusalém desce do céu. E vários versículos vai nos mostrar que Deus diz que um novo jardim, um novo lugar onde a árvore, né, que Adão foi proibido de comer, ela está lá. Então, se a árvore continua no mesmo lugar lá no santuário de Deus hoje, na Nova Jerusalém, isso quer dizer que é o mesmo lugar. O Éden e a Nova Jerusalém nada mais é do que o mesmo lugar. Só que ele só vai voltar para a terra, esse novo jardim, esse novo lugar de Deus, esse novo tabernáculo de Deus, só vai voltar para a terra depois da volta de Jesus. Então, percebem que algumas coisas, ao mesmo tempo que elas estão escondidas, elas estão à mostra para nós aqui, porque a palavra de Deus está dizendo, no versículo 19, então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Então a arca da aliança está com Deus, né? É como se Deus dissesse assim, essa peça é minha, ela representa a minha glória, ela representa a minha presença, então eu vou guardar para mim, né? Homem nenhum vai usurpar
dessa peça tão importante que é a Arca da Aliança, que representava a própria presença de Deus ali no tabernáculo e no templo, ok? Versículo 19, parte B. Houve relâmpagos, vozes e trovões, e um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, depois que tudo isso que a gente falou acontece aqui, há esse término do capítulo 11 dizendo: houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Eu queria que vocês vissem comigo aonde aparece essa mesma expressão dita por João aqui, descrita por João dentro do livro de Apocalipse. Volta só um pouquinho comigo no capítulo 8. Deem uma olhada aí para mim, por favor. Capítulo 8, versículo 5. Capítulo 8, verso 5. Olha o que diz aqui. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Aí voltamos lá então agora para o finalzinho do capítulo 11. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Agora, vão lá para mim, por favor. Deixa eu pegar aqui. Tem mais um. Eu esqueci de anotar aqui o versículo onde tá, mas a gente vai chegar nele. Ah, tá aqui, 16, versículo 18. Só vão lá, só para a gente já ver. São 3 vezes que essa mesma expressão é dita por João em fatos diferentes, né? Em momentos diferentes aqui dos escritos dele de Apocalipse. 16, 18, diz assim: houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Então, se vocês quiserem grifar e anotar, tipo 1, 2 e 3, façam isso. Então, lá no capítulo 8, versículo 5, a parte B, é a primeira vez que aparece essa expressão. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Depois, no capítulo 11, que a gente estava lendo, no finalzinho do versículo 19, a parte B também, fala a mesma coisa. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, também a mesma coisa. E lá no capítulo 16, que nós vamos ler agora, daqui a pouquinho, versículo 18 diz assim: houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Elisângela, por que você está falando então dessa expressão que aparece essas 3 vezes dentro aqui do livro de Apocalipse? Porque se a gente for avaliar, se a gente for analisar, essas 3 vezes em que isso aparece, está falando como se fosse o mesmo momento que acontece, na mesma situação. Então, João está nos descrevendo o quê? No momento em que acontece praticamente as mesmas coisas, essas vozes, relâmpagos e trovões acontecem. Então, a gente tem no capítulo 8 essa questão, e a gente vai voltar nesse capítulo depois que eu vou mostrar algumas coisas para vocês quando chegar o capítulo que fala. A gente tem ali, e muito provavelmente isso fala também, porque se vocês olharem, voltem lá a página, só para eu mostrar uma coisa para vocês. Esses acontecimentos aqui do capítulo 8 acontecem justamente depois do 7º selo. Vejam lá no capítulo 8, versículo 1. Olha quando que aparece essa primeira vez houve vozes, trovões, relâmpagos. Capítulo 8, verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Então, o 7º selo se abre, acontece essa questão com os anjos aqui, com esse anjo com o incensário, e aí houve vozes, relâmpagos, trovões e um grande terremoto, ok? Então, quando se abre o 7º selo, é a primeira expressão que aparece.
Depois nós estamos então lendo sobre as trombetas, não é isso? E aí é justamente no final da 7ª trombeta que João descreve exatamente a mesma coisa. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. A única coisa que eu percebo é que me parece que João aumenta, né, o versículo. Lá só tinha até o terremoto. Aqui no capítulo 11 já aparece a chuva de granizo, certo? Como um a mais no versículo. E no capítulo 16, versículo 18, ele fala somente sobre houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto, ok? Mas no capítulo 16, nós vamos começar a ler o 15, agora a gente vai entender. Tá falando sobre o 7º anjo, olha no versículo 17, só para vocês já verem. Vamos lá, se vocês ficarem perdidos, abre aí o áudio e me pergunta. 16, capítulo 16, versículo 17. O 7º anjo derramou a sua taça no ar e do santuário saiu... Da onde que saiu as vozes? Do santuário, ok? Saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo, está feito. E aí houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Então percebem que a voz e esses acontecimentos acontecem praticamente, justamente no 7º selo, na 7ª trombeta e na 7ª taça. Então, Elisângela, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que muito provavelmente esses acontecimentos eles estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, o 7º selo, a 7ª trombeta e a 7ª taça, elas estão acontecendo no mesmo período. E por isso que os acontecimentos desse mesmo período, eles se parecem. João está praticamente dizendo as mesmas coisas quando essa o 777 acontece, ok? Os outros selos, as outras trombetas e as outras taças, não quer dizer que elas também acontecem juntas ao mesmo tempo, mas eu acredito sim que há muito paralelo entre elas, não totalmente nos selos, mas quando entra nas trombetas e nas taças, os estudiosos têm opinião muito parecida com o que eu estou falando, e por isso que eu estou falando isso, porque a maioria deles fala a mesma coisa. E a Bíblia está falando de coisas muito parecidas, né, que estão acontecendo ao mesmo tempo também. Então, grifem aí essas passagens para vocês perceberem que não está falando de coisas diferentes, mas de coisas iguais e que estão acontecendo muito provavelmente ao mesmo tempo. Então, quando Jesus abre o 7º selo, quando toca a 7ª trombeta e quando derrama a 7ª taça, significa que Jesus está voltando. E isso então acontece em conjunto nos céus e na terra, ok? Deu para entender até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa do que eu falei até aqui? Que eu acho que eu fui meio rápido, né, com as minhas colocações aqui, mas eu acho que deu para entender. Capítulo 15. Abram lá, vamos pular um pouquinho aí, só para a gente poder falar das taças, e depois a gente vai voltar assim para esses capítulos que a gente não falou aqui ainda. Apocalipse, capítulo 15. Diz aí, capítulo 15 diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Então tá vendo que a palavra mudou? Agora nós não estamos falando mais de juízos, como nós lemos lá com os cavaleiros e com as trombetas, as primeiras trombetas. Agora nós já estamos falando que Deus vai começar a derramar a sua ira. Então, já não tem mais aquela questão de juízo para arrependimento, mas de um derramar da ira de Deus para justamente julgar, para destruir os ímpios, para destruir aqueles que não se voltaram para Deus, que desobedeceram deliberadamente a Deus, ok? Então, João está dizendo, vi no céu outro sinal, versículo 1 ainda, eu tô lendo de novo, tá? Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa
a ira de Deus. Versículo 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes, esse é o cântico que eles cantam, tá? Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornarão manifestos. Depois disso, olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do tabernáculo os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecentes, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Vamos parar aqui para a gente, então, entender essa outra visão de João. Então, a gente tem aqui um outro início de uma visão de João a respeito, então, agora de outros 7 anjos que também estão sendo liberados pelo próprio Deus, mas agora para trazer a sua ira, para derramar a sua ira sobre a terra. E muito parecido com isso que a gente vai ler aqui é justamente o capítulo 8. Eu só queria ler de novo com vocês agora para vocês talvez lerem junto comigo e entender junto comigo o que está se falando aqui no capítulo 8, que a gente acabou de ler um pedacinho dele. Volta lá comigo no capítulo 8, que eu acredito que as taças elas são derramadas justamente quase que num último contexto para a volta de Cristo, ok? Então diz assim, ó, capítulo 8, versículo 2. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Versículo 3. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça